qual o tamanho de negócio, qual que é a essência do seu negócio, o que você pensa. Então, ter missão e valores muito bem claros na cabeça do criador desse negócio, dessa família e, consequentemente, dessas pessoas que trabalham para essa missão ser atingida. Eu acho que esse é o princípio, de deixar tudo muito claro. As coisas são sempre consequência das atitudes e não objetivar o resultado, e sim o caminho para atingir ele, sabe? Acho que esse é o grande objetivo. Na verdade, acho que a minha história, que depois chega na Ferrero, ela começa muito novo. Eu tive experiências familiares de empreender, de ter sucesso, sabe? Na família, um negócio pequeno que de repente se transformou num negócio um pouquinho maior. E aí a complexidade da gestão que é exigida a cada etapa do negócio, a cada etapa da evolução, do processo de evolução, ela exige da gente algumas mudanças. E essas mudanças, infelizmente, elas não param, o tempo todo acontecem. E eu percebi de que a falta de flexibilidade ou a rigidez do ser humano, porque o sucesso aconteceu em determinado momento da vida dele, faz ele esquecer de que a continuidade do sucesso, a continuidade da realização pessoal e os resultados profissionais, os resultados daquela empresa, na verdade são consequência de uma atitude passada. Então, se ele parar de evoluir, se ele para de aprender, normalmente a consequência é pior do que a que ele tem hoje, o resultado que ele tem hoje. Então, o que eu enxergo hoje da minha vida, comparando com o que gerou essa necessidade, esse desejo em mim de estudar sobre empresas familiares, sobre gestão, é isso, é a questão de você entender de que nós estamos aqui para aprender o tempo todo, que através da humildade a consequência sempre vai ser benéfica para todos os negócios. E esse negócio familiar ruiu, ele deixou de existir. E deixando de existir, ele gerou uma consequência. Essa consequência nada mais foi de a família se desestruturar. E a desestruturação dessa família gerou muito sofrimento. Então foi aí que eu entendi de que a gente precisa, na realidade, ser muito mais coerente com as atitudes, preocupados com a consequência, porque a consequência não é só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que fazem parte desse negócio. Aí eu comecei a entender a importância da gestão, porque a gestão ela é um suporte para a atividade fim, que é do educador, que foi na época, né? Um excelente educador, um reflexo em várias famílias, informar cidadãos e pessoas melhores, precisa de um suporte, que é a gestão. Sem isso, não consegue. O melhor comerciante não vai conseguir grandes voos sem gestão, entende? É primordial ter alguém dando esse suporte. Então foi daí que começou esse desejo meu de estudar gestão, empresas familiares, revitalização de fluxo de caixa e assim por diante. Porque eu acredito no plantio e na colheita. A gente colhe o que a gente planta. Eu não consigo colher banana se eu plantei limão. Então a mesma coisa é a gestão. Se eu não for organizado, se eu não for honesto, transparente, sincero nas relações desse negócio, não fica sustentável. Então eu acredito que esse é o grande objetivo de a gente hoje estudar gestão e chegar, acordar todos os dias com essa vontade de querer mais impactar nas pessoas, impactar nos negócios, ver a alegria de as pessoas terem negócio, de terem pessoas em volta, da gente melhorar essa performance mesmo das relações humanas. Os negócios começam em relações humanas. Extração do algodão, são seres humanos que fazem. O plantio do algodão,
Quem usa roupa no final também. Então por que essa relação humana toda não pode ser um pouco mais prazerosa? O negócio em si pode ser um pouco mais leve. Esse é o nosso objetivo de pensar em gestão humanizada, uma economia sustentável. Talvez possa ser um mundo de fantasia, mas é um mundo que nós aqui acreditamos, de dar para fazer negócios de uma forma organizada, de uma forma homeopática, de uma forma real e não ilusória, né? Aquelas consultorias que a gente participou, uma empresa familiar com 3 irmãos e uma pessoa de fora. E essa empresa é uma indústria, né? E aí quando você entra para olhar os números da empresa, você vê que na verdade os números eles são sempre consequências. E o que isso significa? E quando você vai olhar, vai tratar a origem desses números, você começa a entender um pouco a personalidade dos decisores também. E a maior dificuldade que eu tive foi de entender, aceitar o momento de cada decisor, de cada influenciador daqueles números. Porque em determinado momento da vida, alguns estão melhores estruturados, outros menos estruturados. E quando a gente fala de um negócio, de uma família, a gente tem que lembrar que cada pessoa tem um tempo, cada negócio tem um tempo. Por isso que é legal ter uma padronização, de a gente pensar numa questão de personalização do negócio, que o negócio tenha um planejamento que dê visibilidade para que todos unam forças com as suas diferenças. E o que eu percebo nesse caso específico é de que eles tinham muito desejo de fazer o negócio dar certo, porém eles não tinham uma mediana. Eles disputavam todos com a sua totalidade. E aí você não encontra um meio termo para entrar num caminho de crescimento. Porque quando várias pessoas querem tudo por si, esquece de que o negócio é determinado por várias influências e não só pela nossa perspectiva. Então abrir mão, negociar, dar tempo ao tempo, deve, com essa lição que eu tive, deve fazer parte de toda a vida de uma pessoa, de uma família, de um negócio. A gente pode acreditar que o momento é de determinada decisão, como agora que a gente está passando, nós acreditamos que nós temos que tomar várias decisões ao mesmo tempo. Outras pessoas pensam, melhor tomar nenhuma decisão. Essa decisão nesse momento é impraticável. Então nem tanto uma coisa e nem tanto outra. Eu acredito que a gente precisa entender o que é importante agora, o que é relevante para o meu objetivo, e aí sim tomar decisões. O tempo todo a gente tem que tomar decisão. Então uma coisa que eu levo para a minha vida, quando a gente não toma decisão, é um grande perigo. Dar tempo para tomar uma decisão já é uma decisão. Agora você não pode não pensar nessa decisão e negligenciar o porquê está dando tempo. Está dando tempo com algum objetivo. Isso é legal. Agora dar tempo só por não querer decidir é o grande vilão. Talvez está criando uma armadilha. E aí eu acho que a grande experiência que eu tive nessa empresa foi dedicação ao máximo é importantíssimo, mas ter humildade e sabedoria para poder explicar a sua visão, poder aprender a ouvir a opinião do outro e convergir é a maior construção de um caminho de crescimento numa empresa, numa família. Quando existe só uma decisão, quando existe só uma perspectiva, a tendência é, no começo dar certo, mas com um grande resultado, ficar cansativo a relação. E essa relação tende a ruir. Isso acontece com o fornecedor também. Quando você negocia muito a seu favor, ganha prazo, ganha desconto, com o passar do tempo, essa relação tende a ruir. Ruir a ponto de ou você quebrar o seu fornecedor, ou você perder a relação que você tem com ele. Então não é construtivo. Essa é a minha crença, que é a lição que eu tirei. Então a lição que eu tenho hoje, o aprendizado que eu tenho hoje é negociar. Tudo deve ser negociado, deve ser construído. O caminho deve ser construído pelos influenciadores, pelos decisores, pelos contribuidores, né, do
processo. Acho que essa que é a ideia, né? Foi a lição que eu tive. E aí o remédio que eu dei foi negociar. O impacto que eu vejo que eu gostaria de deixar nesse mundo, que é o meu grande objetivo de vida antes de eu partir, é de que as pessoas entendam de que nada é por acaso. Não acontece na sua vida por acaso coisas boas ou ruins. Elas são lições ou são bonificações pelas suas atitudes. Então, pessoas com relacionamentos sadios são plantadas as relações sadias na vida dela. Muitas brigas, muitas discussões, muitas dificuldades em lidar. Na verdade, eu acredito muito que foi plantado isso e que pode ser mudado. Depende das novas atitudes que vão demorar um tempo para gerar novas consequências, novos resultados, né? Então é igualzinho um plantio, uma colheita, uma criação e assim por diante. Eu acho que um pintinho não bota um ovo. Você precisa tratar ele para ele virar frango, galinha e um dia ele vai botar ovo que vai dar novos pintinhos. Essa é a consequência da vida. É igual no negócio. O meu objetivo é que os negócios nasçam, cresçam, né? Primeiro, depois reproduzam e aí sim começa a dar seus frutos. E que esses frutos sejam sustentáveis com base no objetivo daquele criador, daquelas pessoas envolvidas. E isso nada mais é do que gestão. Que eles entendam de que a organização, a humanização, o reconhecimento, a humildade, o aprendizado contínuo gera energia. Essa energia faz os números ficarem bons, os negócios serem construídos, os caminhos serem direcionados. E esse é o nosso objetivo, o meu objetivo pessoal, é mostrar de que atitudes em cima de atitudes com coerência geram resultados satisfatórios. Para mim, às vezes, um resultado não foi bom, mas não importa para mim, eu estou fora daquele negócio. O que importa é para aquele decisor o resultado ser coerente com o que ele queria. Então, a gente como consultor tem que entender e ajudar a pessoa a construir o caminho dela, com a personalidade dela, com os objetivos dela. Uma pessoa às vezes sonha com uma internacionalização de um negócio, pensa em perpetuar um negócio. Outras constroem um negócio para vender. Outras constroem um negócio para ser local, para satisfazer a sua vontade daquele tamanho. Então acho que a gente tem que deixar muito claro de que o comparativo serve como aprendizado, mas nunca deve ser um fiel da balança para a sua decisão. Sua decisão tem que ser sua. A mensagem é que em qualquer momento da vida só depende da gente fazer diferente. Então faça o bem, não olhe a quem. Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Essa aqui é a minha mensagem para todo mundo.